Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Estamos aqui com mais um podcast. Agora a gente já pode falar mais um podcast, porque já tem vários aí. E se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu no canal Criatura de Deus, é grátis, é gratuito. Então, ó, se inscreve no canal, já compartilha, porque hoje, além da minha co-host, Adri, estamos com mais um Profival Podcast, uma história pra contar. E temos aqui só a sonoplastia aqui, tá? Fiquei baixada. É muito importante pensar na Netflix sem a sonoplastia dela, né? Não é importante isso? E aí, olha só, gente, estamos aqui com nada mais, nada menos, inaugurando esse mês de maio, mês dos trabalhadores, e é uma data importante, então a gente vai falar o mês de maio de algumas profissões importantes e, obviamente, começamos com uma amiga querida, maravilhosa, e ela é CEO. Não aguentei. Eu sou CEO da minha própria vida. Eu não aguentei. Comerciante, por favor. Começando de novo, ela é CEO da Vanilla Essência de Vestir. Como é que é? Comerciante. Empresária é o cara da Nestlé. Ai, gente, isso já é pra você sentir que essa conversa vai ser incrível. O que você achou disso, Adri? CEO é o cara da Nestlé. CEO é que todo mundo agora é CEO, né? Boa, é verdade. A gente CEO usa hoje, termos ingleses, assim, né? CEO. Não tem a empresa, não tem uma MEI, mas é uma CEO, né? Eu tenho uma MEI. Hoje é uma CEO. Ah, então tá bom, obrigada. Completa. Ai, obrigada. Mas bem. é tão bonito, né? O português é tão lindo, tão bom pra usar esses E termos, a né? gente Você trabalha fica- no comércio, é comerciante, tá fácil, né? Pronto, Então- tá fácil, né? Fica fácil, leve, divertido, e assim a gente espera que seja, eu tenho certeza que será. Então, ó, já compartilha, já chama as amigas, porque a Ali é a das amigas, né? Ela tem várias amigas, tem as amoras. Então a gente vai conversar um pouquinho com a Alessandra Lucchini, a comerciante, a Vendedora, né? idealizadora, vendedora, amiga, né, da Vanilla Essência de Vestir. Até recebo proposta de trabalho direto, eu vou na entrevista, vou lá, quero saber, né? Gente, Se a alguém- gente vai começar com isso. Ela já me contou essa história. Conta essa história. tava Já atendendo. começa. Você vai começar com a pergunta? Olha aí, ó. Olha aí. É porque Vai, eu sou a roteirista também, tá? Lindo, amiga. Vamos seguir esse roteiro, Vamos. porque italiano não tem roteiro, né? Não é? A gente já vai se metendo, né? E é isso mesmo. E a grande pergunta que nós começamos o nosso podcast... Eu não sabia dessa parte. Não, porque não é pra saber. Mas a Adri aqui, ó, me ajudou, graças a Deus. Ela tá aqui pra isso. Porque É ela... uma pergunta que detona. Ai, gente. Porque eu me perco, né? E a Adri me coloca no lugar, assim, né? Alessandra, muitas pessoas que já começaram a ouvir o podcast, elas já te conhecem. Eu já te conheço há muito tempo. A Adri já te conhece lá de trás, vai e volta, a gente conhece, sabe quem é a Alessandra. Porém, nós começamos aqui o nosso podcast fazendo uma pergunta muito importante. Quem é a Alessandra? Sem dizer o que a Alessandra faz. A Alessandra é a pessoa que sabe dizer quem as outras pessoas são. Ah, bonitinha! Dizer é uma coisa que faz. Eu sei falar quem as outras pessoas... Eu sou uma ótima É observadora difícil e eu essa sei pergunta. falar quem as outras pessoas são, mas é difícil a gente saber, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa confiável, confiança. Confiança. Tu define como confiança? Eu acho que sim, eu acho que foi uma conquista sem eu saber que eu teria essa conquista, sabe? Eu acho que a gente acaba sendo uma cidade do interior, tem o bloquinho lá, a pessoa pergunta quanto tá devendo, tu passa, a pessoa paga e ela confia, né? Ou, manda uma sacolinha com roupa e tu manda e a pessoa gosta, ela confia. Vai de modelo na live, tá lá separadinho, bota e confia. Eu acho que, então, é uma coisa que eu acho que é bem importante nos meus dias, assim... Antes de ser incrível, eu sou crível. Então, as pessoas confiam em mim. Ai, gente, pensa nisso, Muito bem? bonito, né? Então agora encerramos o nosso Eu sou podcast. poeta também, gente. Se falar que é das poesias ou das flores no papel de pão, né? Já serve também. Ela a Ali é uma das pessoas multifacetadas, Da digamos assim. história do nhoque da fortuna que a gente faz, desde meus amigos falaram, tu é a pessoa que consegue mais agregar as tribos diferentes, né? Porque tem o tímido, tem o falante, tem o extrovertido. E tem o cara que nem gosta de nhoque, mas vai porque gosta de... Porque tem o vinho. A gente vai Porque voltar tem- a pé lá da baladinha, vamos voltar a pé, eu conheço todos os moradores de rua, e sai mesmo cumprimentando. Isso, assim. ai, é bem isso.
E aí, a Adri, ela é do Senai da Moda, né? E aí, olha só, a gente tá aqui. Eu sempre tô no povo da moda, né, gente? Eu fui do sou uma superior, pessoa do da primeira moda. turma do superior E é de isso que eu ia tecnologia dizer, do tu vestuário. sabias disso? Eu sabia que tu era do Senai lá, mas eu não cheguei a lecionar pra ti, né? Não, eu fui da primeira turma mesmo, assim, Primeira, bem primeira cobaiona turma, mesmo. olha isso, a Porque eu- primeira turma. porque Porque a primeira Jerusa turma- era do marketing, daí tinha o Otto, o Nelo, Olha o quanto Mauro, tempo né, que é faz. da Fabril, o Malo, Meio, tempos não. e médios. faz Mudou muito tempo, todo. né? A Ione, né, que é bem conhecida Sim. da modelagem, a Márcia da costura, a Evelina. Uhum. Na época a Evelina lecionava costura. A Evelina foi teu professor? A Evelina é professora. ótima, porque a Evelina ela ensinava costura de salto, né? A Evelina é perfeita. De colar de pérola, né, Não, a gente? Evelina é perfeita. Essa daí é a estilista? Não, é a professora. Aham. Não, é perfeita a Evelina. Sério? Uma Olha maquininha isso. com saltinho e tal. Sim. Né, E tirando- depois ela foi pra direção, eu acho. E Foi foi. coordenação, né? Isso, é muito legal. Sim. E você fez moda, mas quando você fez moda, você já estava na loja? Já, eu comecei junto e a história do curso superior era mais uma gestão de indústria do que criação de produto. Então, É porque era o primeiro curso, antes do design de moda. Na época. na época que foi um curso olha superior aí, ó. mesmo. Antes só tinha o técnico de estilismo, né? Então, o pessoal que tava dentro da indústria mesmo, e eu queria ter mais argumento na hora da venda, né? Se eu não me engano, foi o mesmo curso que a Vitória se formou. Aí eu lecionei na última turma que teve desse Eu curso. acho que quando tu Ah, entende olha aí, dos ó. processos, assim, e tal, tu sabe que tem os tempos na máquina de Sim, costura, o sim. tipo de tecido, então tu começa a ter argumento e também aumenta a credibilidade. Então Isso foi é bom mais pro, pra pro essa comércio, parte. pra tua área de comerciante, de vendedora, porque hoje os consumidores, eles já chegam com toda a bagagem, né? É muito fácil dar um Com Google informação. e ter a informação de que modelagem, que tipo de tecido, que tipo, enfim, de tudo. Sim. Então é muito mais fácil que a pessoa da loja tenha esse conhecimento também pra É passar. mesmo? Claro. O cliente Eu falo tem pra você, mas vindo que assim. caro! Daí eu falei, caro comparado ao quê? Daí já, né? porque Começa, daí né? isso, Olha só o exatamente, toque é desse tecido, esse fio é lá, demora não sei quanto tempo na costura. As pessoas têm muita... tem Por que conhecimento um de short causa, jeans né? é mais caro às vezes que uma calça jeans? Ou por que uma jaqueta jeans é mais caro que uma calça jeans? O Porque- processo é o mesmo. É, mas perde mais tecido, não aproveita tanto tecido. Daí existe uma explicação, né? Olha só. E como é que começou a Ali? Ali vendedora. Acho que eu já Porque a vendia, gente- né, os meus lápis na escola. Olha aí, porque a gente tava falando sobre isso, né? Como é que começou a Ali vendedora? Como é que foi eu isso? acho Conta que pra tinha gente. aquelas canetas Que de história 10 é essa? cores, lembra? Os meninos, Aí eu queria- os nossos meninos aqui, que não sabem, não Caneta sabiam de 10 porque eles cores. ficaram sabendo que era Famoschi. Os nossos Ah, sim, meninos sim, aqui sim. não sabiam, ficaram São sabendo novinhos. que era Famoschi. Eles não sei se sabem o que são as canetas de 10 cores. A Tinha de felicidade duas, né? Tinha de duas da Bic lá, mas eu queria ter uma de 10, né? Não, mas Daí eu agora ficava voltou a pensando. caneta de 10 Uma época voltou, Existe, é existe. Ou verdade. aqueles penal que ficava apertando e saía os E negócios. saía as coisas pra cima, tinha aquele Aí penal, era eu um não sonho. podia ter, né? Mas a minha forma de ter era negociar, então. E como é que tu fazia? Isso era desde Eu pequena? acho que já é meio genético, porque eu sou neta do Maneca Troca Tudo. Meu avô saía negociando tudo, assim. então Ele nunca me deu nenhuma aula, mas acho que só de Teve ouvir as espelho? histórias, né? Mas com 12 anos eu fui acompanhar minha tia no Camelô, que ela tinha uma loja lá no Camelô. Daí ela falou, Pausa, não conversa com ninguém. Pausa. Onde era esse camelô? Era o Lá finalzinho embaixo. lá, não, o finalzinho ali do Sagrada Família, ali na Então, frente do lá embaixo. Sagrada Família. Mas foi a época, assim, né, de só tinha no Camelô. O que tinha no Meu Camelô Deus, só tinha era no Camelô. E tinha Ai. o ponto de ônibus ali na frente. Frequentei Era, muito ó, também eu esse já Camelô. peguei já... Pegou- guardava pegou dinheiro um- dentro de caixinha de sapato, assim, e quem fez a vida fez ali. Daí depois foi pra Nereu Ramos, né? Daí já Isso. foi. Aí minha tia falou, ó, senta aqui, não conversa com ninguém, porque o teu tio tá viajando e tu tem que ficar aqui hoje, que eu tava de férias na casa dela. Eu, tá, né? Fiquei lá quieta, daí encheu de gente, né? Daí ela falou, tu não vai atender? Eu falei, mas não era pra eu ficar quieta. Mas eu lembro muito bem, assim, disso, né? Que eu descobri meu superpoder. Eu acho que foi quando deu aquele clique, assim, né? Ai, Chegou que um massa. senhor, dele falou, eu queria garrafa térmica, mas ninguém tinha me falado o que eles vendiam, nem sabia, né? Aí eu olhei, assim, e vi aquelas de rosca, né? Daí ele assim, mas eu já tô indo. Daí eu falei, por quê? Daí ele falou, porque eu queria de apertar. Daí eu falei, de apertar tava dando problema. Aí ele meu assim, Deus. cansava logo a mala e o café não ficava tão quente, daí vinha muita devolução dele. Então eu vou levar essa de rosca. Daí a minha tia esperta que era, né, já me puxou, né? Aí meu pai não queria muito deixar eu trabalhar no Camelô, porque eu estudava e Quantos tal. anos? 12 anos. 12 anos. Daí eu fiquei 8 anos trabalhando lá. Aí eu disse, né? Uau, isso é uma escola. Daí eu Trabalhar no Camelô, aprendi. Naquela época é uma escola. Sim, porque Eu aprendi. É o Silvio Santos, né? Se eu não conseguir ficar milionária.
Aí, naquela época, eu aprendi que a gente, no vendas, a gente não pode deixar a conversa terminar. Né? A gente continuar a conversa, né? Porque eu falei, por quê? Ele disse, porque eu queria te apertar. Senão ele só ia embora e pronto, né? Eu pensei, não gostou da cor da garrafa. Não quer a né? garrafa, entendi. Ou porque normalmente quando tu vê uma peça, tu vai gostar da peça de roupa mais vistosa que tem lá, né? E normalmente ela vai ser a mais cara. E tu vai desistir pelo preço, mas às vezes a gente tem opções que são um pouquinho menos, né? Acontece muito com os trajes típicos que a gente vende. A pessoa vai lá e pergunta logo o preço do mais caro. Daí eu já porque são os mais bonitos, porque são os mais... Gostou? Gostei. Vamos provar? Não, por quê? Né? Ou dar uma... não sei, eu não quero gastar ainda tanto esse valor. Daí eu falei, mas a gente trabalha com os vestidinhos também. Daí faz a conversa continuar, sabe? Ou até, às vezes, quando tu não tem o produto, tu indicar pro cliente onde tem, né? Porque... Talvez não gera venda ali nesse momento, mas depois a pessoa vai lembrar. Tem gente que já levou a mal, assim, eu fui lá ver vestido de festa na Vanilla e a pessoa me indicou pra outra loja. Mas se chegou ao ponto de indicar é porque realmente não tinha, né? Era pra ser uma ajuda. E aí vem aquilo que nós estávamos conversando antes sobre a experiência que você está falando do cliente, mas hoje, e eu sinto muito isso, não sei se a Adri concorda, mas assim, eu sinto o comércio de Blumenau muito... precisa muito... Despreparado? Muito despreparado. São pessoas que estão vendedores, né? Não tem, porque tu não precisa de uma faculdade, ou de uma referência, ou de uma... Então, às vezes, até tu pegar alguém cru e ensinar é mais fácil do que alguém que vem com vícios, Acho né? que é simpatia, noção... Educação, né? Uma série de coisas. E o processo de vendas. E eu vejo essas pessoas... Assim, a primeira palavra que me vem para pessoas, no modo geral do comércio Blumenau, são pessoas, ao meu ver, parece que elas são mal-humoradas. Sabe? Ou não estão... Eu acho que nem é o despreparo, né? É uma coisa de... que estão fazendo não um favor, é hard né? skill, é soft skill. Tô ali fazendo um favor. Não é uma hard. Não quer tá ali, parece que não quer estar ali. Aí a gente falando... Isso é uma coisa que eu converso com um monte de gente, né? Isso é bem comum, as pessoas falarem. Mas você falou uma coisa muito interessante antes, né? Nos nossos bastidores aqui. Né, que, como é que foi aquela que você falou dos clientes? Dos concorrentes? Não, dos clientes. Tá. Dos clientes. Que as pessoas falam que o vendedor que os vendedores atendem mal, né? Que tem essa coisa. Isso. Se você foi mal atendido, você pode virar as costas e ir embora, né? Mas o vendedor, ele precisa ficar. E a gente, como vendedor, a gente também é muito mal atendido, né? Então a gente tem aquela Explica coisa... isso pra gente, isso foi bem legal. A gente tem uma coisa lá na loja que tem gente que olha pra uma roupa e fala, essa roupa é muito de senhora. Mas não existe o estilo senhora, existe básico, clássico, né? Porque se for ver, a Rainha Elizabeth, ela usava cores, tem às vezes senhora que usa shortinho curto, então não existe senhora. É uma coisa que deixa a gente de mau humor, assim, que já retrai, né? Desses dias a moça já falou, não quero essa estampa que é muito de senhora. Deu, opa. Já dei uma engolida assim, mas continuei e tal, e consegui quebrar aquela... Aí eu expliquei, a gente tem os estilos, né? Esses dias eu vendi pra uma menina de 13 anos essa blusa, ela saiu super feliz e tal, né? Exatamente, aqui a gente não consegue mais... classificar por faixa etária. Eu acho que principalmente quando as mulheres começaram a se separar mais, que elas começaram a frequentar outras festas, a não viver só aquela rotina de dentro de casa, que elas viram que elas tinham que sair também. Então elas não começaram a se vestir só como pra ir no mercado, só pra ir não sei o que, né? Elas começaram a participar com a idade, como, né? De outros meios, né? Não tem mais essa coisa de idade. Quando a gente fazia projeto de coleção, né? Lá atrás, mais por... colocava por faixa etária, mas é muito mais antropológico do que... É muito mais o que a pessoa faz, o que esse consumidor consome, qual é a jornada do usuário. A história mais da inovação dentro disso. Legal, daí, do que exatamente classificar por idade, porque eu gosto de coisas, eu já passei dos 40, eu gosto de coisas que meninas lá dos 20 gostam. Mas quando a gente vendia a camiseta do Mickey e do Snoopy, eram mais senhoras que compravam, porque era da época delas, né? Exatamente. As crianças se sentiam muito infantil. Aí as meninas que começam a comprar moda adulta, elas não querem roupa rosa, porque as mães já entupiram elas de rosa a vida toda. Então elas fogem, eu não quero só que rosa. interessante. E a história daí de ser mal atendida, que a pessoa entra às vezes de fone de ouvido, fica lá circulando, né? E muitas vezes o chefe, ele quer que tu atenda, ele quer que tu converse, né? Eu acabo estando bastante lá na loja, mas às vezes quando tem até o próprio líder, às vezes não é tão assim, por que tu não atendeu, por que tu não falou, por que tu não ficou em cima, né? Mas a pessoa às vezes quer um espaço pra olhar, né? Então tu cumprimenta, tu mostra que tu tá ali, né? Não deixa a pessoa totalmente desamparada, mas também não fica o tempo todo, porque tem essa experiência de magazine, né? Renner e tal, que a pessoa escolhe. Eu não gosto de ser atendida. De ser atendida.
Eu também não gosto, sou muito prática, né? As poucas vezes que eu saio pra comprar, eu já quero pegar e tal. Mas tem a pessoa que ela saiu pra ter aquela experiência, né? Então, tu tem que sentir isso, né? Então, ela quer ser atendida, ela quer que tu esteja no tapete vermelho, ela quer que tu ofereça cafezinho, né? É que depende, assim, do ser atendido e de ficar... É quando aquela coisa é muito mecânica, né? Tem uma loja que até depois eu vou ter que ir lá porque eu preciso comprar um figurino para um trabalho que eu vou ter dia 2. E tem naquela loja, que é infantil. E cada vez que eu vou lá, é uma pessoa nova, porque não é outra... Não fideliza. Não é uma pessoa nova, é uma senhora já, mas ela tá recente ali, nesse... de vendas, né? E ela fica... Não, mas digo, tu diz uma pessoa nova... É uma pessoa nova na loja. Um funcionário Uma novo. funcionária nova, assim, porque eu já frequento a loja há anos. É uma loja bem conhecida. Depois eu falo pra vocês qual é a loja. Mas é bem conhecida, mas aí tem essa pessoa que fica ali... Que é isso, que é aquilo. Algo mais. Fica aí ali que já estão, né? Que é uma sacola, que é tal coisa. Não, tá tudo certo. Tipo, é uma loja gigante, tipo um magazine, então eu me atendo. Dá pra eu sei o que eu quero. Aí tinha muito aquela coisa de chamar a senhora por respeito, né? A senhora. Às vezes eu tô passando na rua, o cara vai me entregar um panfleto. A senhora deu. Quem é a senhora? Não sou eu, né? Então a gente percebeu que na nossa área a gente não chama as pessoas de senhora, porque elas estão ali pra comprar uma roupa, pra se sentir bonita, elas não estão pra pensar na idade que elas têm, né? Aí tinha uma moça que começou, tava no treinamento, tava, a senhora. Eu falei, não. Daí qualquer pessoa, entre lá, 99 anos, oi, moça, quer vê-las mais felizes do mundo? Porque ela é uma moça, né? Ai, oi, moça. olha só, sacada, né? Uma sacada. Mas é coisas que a gente percebe. E as pessoas acabam falando muito, né? Então, abriu a Vanilla pra ser uma boutiquezinha, pra vender peças selecionadas, mas, começa outubro, né? E daí? E quando começou a Vanilla? Em 2004, 22 de setembro de 2004. Então, qual foi a transição do camelô pra Vanilla? Houve Aí eu casei, camelô foi né? pra Vanilla, eu casei, do camelô fui vender sonorização e fui pra loja de instrumentos musicais da Flash, que é ali no mesmo lugar, né? Daí meu marido falava, né? Tu vai ficar lá, ambiente salubre, tem muita poeira, não sei o quê. Mas eu gostava, né? Eu gostava e eu não queria ter essa história de trabalhar junto com o marido, assim, né? Sim. Aí um dia eu tava fazendo cursinho ainda pra vestibular, eu cheguei da energia dele. A última vez que eu vou perguntar se tu vai trabalhar comigo. Porque a gerente vai pegar férias e eu gostaria de ter, né, a vendedora de verdade lá, né? Mas eu acho que quem vende tudo. Porque eu vendi bateria, vendi microfone, vendi... Vendedor vende não sabia, né? Olha isso, vende telha, né? E foi incrível. Sim, daí a Flash ia mudar de lugar. Daí ele falou, tá, mas o que tu venderia aqui? Daí eu falei, eu venderia roupa, né? A Flash era ali? Era ali, é. Daí ele falou, em quanto tempo Flash instrumentos musicais, né? Em quanto tempo tu... Porque assim, o instrumento musical não era uma compra por impulso. Tu vai comprar um violão, tu vai saber onde é e tal. Marca, e a roupa estuda, acaba, tu vê, né, uma blusinha e compra. Daí a gente chegou a esse consenso, né, que roupa seria mais uma compra por impulso e o instrumento musical que já era tradicional podia ir pra outro lugar, né? Não até porque tá na vitrine da cidade, né? É um baita né? ponto. E aí acho que essa virada também pra outubro foi isso, por aproveitar, né? Por oportunidade, por necessidade, né? Porque na época... Mas tu não abriu... É que assim, as pessoas conhecem Vanilla por duas grandes... Assim, me corrija se eu estiver errado. As pessoas conhecem a Vanilla por dois grandes pontos. Pelas camisetas e pelas roupas pelos trajes típicos. Como é que foi isso, assim? Abriu a loja, beleza. Sim, setembro. Era aquela época de dia de semana, assim, de fechar a Rua 15 mesmo com turista, né? E agora tem caixinha JBL, na época era caixa de som gigante em cima de Dodge Dakota, né? E vai te sangar assim, né? Sim, a gente não falava, né? Você, meu Deus, vai quebrar o vidro dessas vitrines? Era só vidro, né? E o vidro lá junto, era né? Que o Tunga bombava. Não, a rua toda fechada, direto, todos os dias, assim. Daí a gente fechava 4 horas da tarde. Nesse momento eu tava ali quando não é? Ia embora. Daí as clientes falavam, não passo por ali. Não passo, os homens mexem com a gente, o trânsito fica todo parado. Era bem na frente mesmo da tua loja, sim, né? Aí daí tinha a Dani que fazia Senai comigo. Daí no outro ano, né, ela falou, olha, eu tô fazendo uns conjuntinhos de outubro. Eu fiz pra minha irmã, de veludo molhado. E ficou bem legal e de repente... Vamos botar na Vanilla? Daí eu falei, quanto tu quer? Eu falei, eu quero 50. Foi uma inovação dos trajes também, porque na época só tinha os bem elaborados de camurça ou aqueles mais do clube de mães de sarja, assim, que tinha aquelas mangona bufante e tal. Também, a aí a Dani fez né? mais jovem, mais certinho e tal. A gente vendeu, tipo, em 2 dias. Aí eu tinha
A fornecedora que fazia vestido de festa pra gente. Daí eu falei, de repente, se eu fizer traje e tal, daí é o negócio dela até hoje, assim. E um outro amigo meu, daí ele tava morando na Itália, daí ele falou, minha mãe fez um traje, porque ela é costureira particular, mas ela não sabe precificar. Daí eu fui lá ajudar ele e tal, daí eu olhei o masculino, assim, que era mais difícil, né? Daí eu falei, ela faria, sei lá, uns 200 desse? Aí ele voltou, faz. E a gente chegou a comprar 600, chegou a comprar 800, nossa, assim. E é a marca deles de traje hoje em dia também, é o negócio deles. Então, as coisas vão acontecendo e vão nascendo, assim, né? E a gente... Não vou dizer que, mas eu acho que a gente teve uma boa contribuição nessa história de inovar os trajes típicos, né? Os trajes típicos, lógico, a Vanilla ela é um ponto de referência importante. E daí, em 2012, eles conseguiram resgatar também isso de novo, em 2011, na verdade, que daí eles colocaram entrada grátis. Pra quem é de traje, grátis, sim, totalmente grátis. Desde 2011 isso acontece? Aí virou assim, nossa, né? E a pessoa botava um suspensório, né? E já dizia que tava de traje, e eles não tinham as regras e tal. Daí no outro ano eles botaram as regras, em 2012, e botaram metade do traje. Mas aí as pessoas... E isso também aqueceu as vendas, né? As vendas e até a própria festa, né? Que daí os turistas vinham, eles não estavam de traje, daí eles queriam tirar foto com quem tava de traje. Daí a pessoa se sentia celebridade, né? Sim. Aí agora, daí teve uma época que os turistas compravam os trajes mais baratos e o pessoal daqui mais elaborado. Daí os turistas começaram a ver o pessoal daqui bem, né? Muito nos trinques, mais né? organizado. Daí começaram a querer os mais elaborados também. E a própria história das redes sociais, né? Porque a pessoa quer ir de traje pra gerar conteúdo, né? Então, pra desfilar, pra... isso também. Aí muita também coisa do que acontece na moda, ou de... Não é nem porque a pessoa, muitas vezes, ela gosta, ou porque ela quer usar, é mais porque ela tá pensando em gerar conteúdo, assim, sabe? Sim, legal. E aí, me conta assim, uma história... Eu sei que tem várias, né? Mas conta aqui uma história, tipo assim, escolhe uma história bem... linda, maravilhosa, na questão das vendas, né? Você tava lá vendendo, a transformação, porque eu escuto muito isso, né? Quando a gente tá junto, assim, além da Alice, a CEO... É o relacionamento, né? Vem relacionamento. A CEO da loja, né? Ela é amiga e acaba virando amiga de clientes, enfim. Então, eu e ela temos essa proximidade. Então eu sei de várias histórias, mas aí é aquela tua história especial. Tem uma mais rapidinha, assim, depois eu conto especial. Porque se você é cliente há muito tempo de um lugar, você tem um apelido. E aquela lá era Marlene Matos. Ai, nossa! Ela era muito emburrada. Ela entrava na loja, todo mundo sumia, assim, né? Mas daí eu peguei e pensei, eu vou insistir nessa mulher, porque ela sempre tá aqui, ela sempre tá olhando e tal, ela sempre voltava? Ela sempre voltava e emburrada e dava patada mesmo, né? Não quero, não vou. E ela pegava sozinha pra ir provar, nem queria saber se era o tamanho dela. Daí eu comecei a insistir, conversar. Aí eu percebi que ela era uma pessoa fechada e tinha dificuldade de comunicação. Quando ela conseguiu quebrar isso, daí ela ficou simpática. Mas pra ela achava que todo mundo atendia mal, porque as pessoas acabavam desistindo dela. Por ela ser fechada, né? A pessoa não ia lá, ia ser querida com ela. Ela repelia as pessoas e as pessoas repeliam ela. Então ela não conseguia evoluir pra além do oi, né? E daí ela hoje em dia é cliente ainda da loja. A nossa Marlene Matos. Ela já virou a Xuxa agora. Tem uma galera que não sabe o que é Marlene Matos. Oh, meu Deus, olha, a gente tá só resgatando. Mas com a época de traje, assim, uma moça comprou por e-mail. Na época a gente passava muito orçamento por e-mail, ainda antes do WhatsApp, por SMS, sério? Por e-mail. Eu tava vendo esses dias apagando uns e-mails, assim, tem muito orçamento, assim, chegava a ser 80 por dia, 100, assim, de responder. E como as pessoas... Manda foto, volta, manda conta, deposita. E daí a moça lá de Curitiba comprou traje. E daí eu mandei e ela virou cliente da loja. Daí todo mês ela comprava um monte de roupa. Daí eu ficava pensando, nossa, quantas pessoas em Blumenau que não estão consumindo aqui, que estão consumindo fora também. Porque ela mora em Curitiba e tá consumindo fora. E daí ela já virou amiga no Facebook, daí a gente já conversava lá no Messenger. Aí ela falou, Ali, em agosto eu vou viajar e vou fazer uma cirurgia. Uma moça jovem, né? Pensei, vai sair de férias e vai colocar silicone, né? Daí, mas guarda as minhas coisas quando eu voltar, vou pegar. Eu falei, legal. E isso já tinha passado um ano, e ela já tinha... Daí, no outro ano, ainda ela me convidou pro casamento dela. E essas coisas estavam lá? Não, o tanto que ela comprava. Ela comprava já, e a gente só conversando por mensagem. Daí ela falou que eu sou deficiente auditivo. Caraca! E eu vou pra Áustria pra ver um aparelho lá cognitivo pra ver se vai dar certo. Então, como a gente não pensa as coisas, né? Então, pra ela era mais fácil, né? Se comunicar assim, mandava foto, não precisava ficar explicando. Então, tipo, tinha passado mais de um ano
e daí já era agosto do outro ano que eu fiquei sabendo. Daí eu pensei, nossa, ela vai dar certo, vai dar certo. Daí eu pensei, eu vou dar uma continha pra ela, que tá relacionada a uma caixinha de música, né? E a gente não se conhecia pessoalmente, nada. Dela ficou um tempão, porque daí tu implanta, daí depois começa a ligar, e era 2, né? Mas com 12 anos ela acordou e não ouvia. Nossa. Assim, do nada, imagina tu explicar, né? Uau! E daí ela contou a história e tal, daí ela foi, daí a gente voltou a conversar, daí eu acho que em outubro daí do outro ano ela já tava com um ligado, ela ia fazer o outro, daí ela veio me conhecer, daí ela conheceu a loja, me conheceu, foi na minha casa, aí a gente foi na loja, dei a caixinha de música assim pra ela sentou no chão assim e chorou, de verdade, assim. Ela disse, olha, eu tava lá na Áustria, eu quis comprar uma caixinha de música, eu não comprei, porque eu achei que não poderia dar certo e eu ia ficar frustrada, né? E agora deu certo e a caixinha tá aqui na minha frente, assim, né? E a gente ficou amiga, ela me convidou pro casamento dela, acabei não indo, que eu me arrependo até hoje, assim, em 2016. Como é o nome dela? É Bruna. Bruna, esse podcast vai, história, Bruna. Né? Vai chegar até você. E a gente fica muito feliz. E assim, a história da minha vida, assim, sabe? Ela é maravilhosa, assim, querida. Comprava e mandava presente. Essa é a sua amiga de Curitiba? Que você tem a Josi também, que é minha amiga de Curitiba. E também cliente, né? Gente, olha isso. E daí tem... tu acaba vivendo muito mais tempo no trabalho, então os relacionamentos, eles se tornam muito importantes, né? Então eu acho que apesar de ter Marlene Matos nos nossos dias, né? Eu acho que a gente é abençoado. Que mas tem muita Xuxa também, né? Tem muito mais coisas boas, assim, as pessoas vêm conversar, vêm perguntar como tu tá, a gente divide história, né? Eu falo que eu tenho a cadeira das lamentações lá na Vanilla, a pessoa conversa, né? E acaba, acho que falar alivia a alma, né? Então, quando a gente fala e consegue conversar e se sentir bem, né? Então, a gente ajuda, mas a gente também é ajudado, né? E você se vê hoje fazendo alguma outra coisa que não seja vender? Eu falo, assim, que desde os 12 anos do comércio, né? 27 anos. Sim. Eu falo que eu quero morar lá na represa, lá, fazer geleia pra vender. É pra mim dizer. Meus amigos falam que logo eu vou ter uma fábrica de geleia. Que e vai vender. E vai vender, né? Mas, que interessante isso. Porque eu queria que te faça a pergunta. Porque geralmente a gente até sai, mas a gente acaba indo para aquilo que nos traz satisfação. E conversa e fala, né? Então, tu pensa no final em loja, tipo, 26 horas, mas às vezes quando chega em casa tu quer ficar quieto, né? E a pessoa, ela tem muito assim, né? As pessoas têm muito essa coisa da Ali sorridente, da Ali feliz. Às vezes eu só tô séria, daí falo, tá mal-humorada, tá triste, aconteceu alguma coisa. Então eu tenho muito essa cobrança, assim, de achar que eu tenho que estar sempre sorrindo, né? Mas as pessoas normalmente, às vezes eu acabei de chorar, às vezes eu tô sem voz, mas elas nem percebem, né? Porque é o momento delas, e eu entendo isso, né? Então ela tá ali e aquele momento é dela, né? Mas às vezes a gente não tá bem também, né? E até rolou muito tempo aí que na internet que um caixa, eu acho, de um aeroporto foi mal educado e a mulher queria reclamar, daí o cara falou, não reclama, pode ser que o dia dela não foi bom, né? Vamos tentar conversar. E no final ele disse, eu sei que você não tá bem. E a mulher despencou a chorar mesmo que ela tava cheia de problema. Então, às vezes a pessoa que tá te atendendo, ela também tá com problema, né? E ela vai fazer de tudo, às vezes, pra ser o melhor, mas não consegue. E nem sempre consegue. Eu já tive reclamação, né? Já teve gente que reclamou de mim como atendimento, como assim? Né? Quem? Me conta isso. Quem é que eu teve a ousadia de reclamar de você? Né? E a gente tenta melhorar também. Todo mundo tem suas dores, a gente nunca sabe pelo que a pessoa tá passando, né? A gente nunca consegue entender. De fazer alguma brincadeira, né? Fiz uma brincadeira com o moço, nossa, ele fez uma reclamação no Google até. Tá brincando? Assim, mentira! Ele chegou assim, né? Cara, eu vou comprar o traje, agora eu quero saber o presente que eu vou ganhar. Eu falei, é outubro, não é Natal? Um presente é no Natal. Aí ele ficou muito bravo. Eu falei, só pode ser mineiro, né? Porque os que mais pedem desconto é mineiro. Daí ele, ainda tá sendo xenofóbico. Ele não te conhecia, que já né? leva pro outro lado, né? Ele atravessou a rua, ele ficou olhando pra loja digitando, né? E olhando e digitando, daí eu pensei, né? Tu vendo toda essa cena. Um coquetel molotov no celular, né? Mas daí passou um tempo e daí tinha reclamação lá. A vendedora super me atendeu. Na hora do caixa, tu acredita que a mulher falou isso? E falou isso também, mas assim, o maior não sai ali do começo. Não. Vocês têm que começar a fazer grandes comentários então, na avaliação. Então, por favor. Positivos. Você que já foi na Vanilla, o que não foi ainda, não importa. Você fala e vai comentar. Só comenta. Só comenta. Mais de 30 linhas. 30 linhas. Eu ajudo. O que você quer que eu coloque no comentário? Aí depois eu ainda tava fazendo pós em marketing, mídias digital. Puxa vida. Aí lá na sala, né, daí a menina falou, quem é aqui da cidade de vocês, professores de São Paulo? Tem uma loja que eles chamam os clientes de Amora, que eles chamam preço de dinheiros, né?
eu lá na frente, né? Era eu, dele, vamos ver esse perfil, né? Era o primeiro reclamação. Na frente, assim. Tu tá brincando? Ainda passou por Lady isso. Murphy, eu não falei nada que era eu, que era de lá, né? Claro que não. Você fez bem assim, não sou eu, não conheço, então. Fingi costume. Muito lindo. Mas é o problema de como a pessoa tá, né? Às vezes, eu passei por isso agora, recente, na minha aula, primeira, né, a turma nova agora. E agora esse semestre. Alguém se doeu por alguma coisa que eu falei, tanto que foi reclamar pra coordenadora que não gosta do jeito que eu falo. Aí já tá. Então, assim, é um problema não de... que a pessoa fala, gente... Calma, que eu vou mudar. Espera, mas sentada. No Senai mesmo, eu fui a primeira turma e fui super cobaia. Então, a professora ia lá dar inglês, ela achava que tinha que ensinar blusa em inglês, que tinha que ensinar... Oh, meu Deus. Daí tinha foi... inglês, né? As primeiras matérias tinha daí metodologia científica, inglês, matemática financeira. Que nem, daí teve uma que foi dar desenho técnico, ela começou a ensinar planta baixa. Daí eu falei assim, Deus. Eu não vim aqui pra desenhar prédio, eu quero desenhar roupa. A mulher começou a chorar. Aí ficou, eu já tô aqui nessa coisa que eu já não sei nada já. Eu tive que consolar a professora ainda. Brigou com a professora, teve que consolar a professora, gente. Mas é que muitas vezes, como a pessoa tá sentindo, é o interno dela, né? Não é nem e às vezes tá infeliz, né? Ela ouve... A gente é responsável por aquilo que a gente fala, né? Não pelo que a pessoa entende, né? Por isso que a frase mais mentirosa, eu acho, né? Que é tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Olha o peso dessa frase, né? Eternamente responsável, né? Agora, tem um menino lá que gosta de menina de dentinho separado, eu vou ser eternamente responsável porque ele gosta, porque eu tenho dente separado, qualquer, né, coisa que ele ache. Então, não, né? Eu acho que a gente pode ser responsável pelo que a gente cultiva, né? Não pelo que a gente cativa. Olha só, uau, que bonito isso, né? E aí, me conta uma história assim de experiência de cliente. Tava falando de experiências, né? Acho que as vendas hoje em dia, elas mudaram. E essa mudança de vendas, no modo geral, elas vêm, eu não sei se vocês sabem disso, elas vêm com o advento. Eu falei esses dias no meu Instagram sobre isso. Se você não segue o Instagram, segue lá, @Profival. E da Vanilla também a gente fala isso depois. Mas assim, essa mudança, ela veio com o advento da indústria 4.0, que nasceu lá na Alemanha, e lá em 2012, 2013, 2014, por quê? Porque quando a gente fala em indústria 4.0, a gente pensa em industrialização, pensa em grandes tecnologias e indústrias do tio da Nestlé, por exemplo, né? O CEO da Nestlé. Né? Grandes corporações. E, na verdade, a indústria 4.0, dos pilares dela ela vem para modificar a maneira como as pessoas entregam os seus produtos, como as pessoas vendem os seus produtos. E aí pega tranquilamente nessa questão do atendimento do varejo e da experiência do cliente. E aí a customização começa a perceber que hoje a gente não tem mais hamburguerias, o lanche do tio Zé, a barbearia do tio Manuel. Hoje a gente tem lá Barbie Experience, né? Tem lá não é o Shopper, Barbie Shopper, que daí ela tem um parque de diversão para os homens. Para os homens, mesa de sinuca, tem isso, tem tudo na barbearia. Ou seja, é uma experiência. Eu acho absurdo que só tem hambúrguer e não tem mais x-salada com milho e ervilha. Olha aí, eu quero um x-salada. Volta feio, volta já. Pois é o lanche do feio. Não, a gente não pode falar que a gente quer patrocínios, né? Feio patrocina a gente. Patrocina o nosso lanchinho. Patrocina o nosso lanche. E é isso, assim, hoje, né, os hambúrgueres, né? Então tem toda aquele gourmetizado, brigadeiros gourmets. Mas por que isso? Porque hoje a gente tem a possibilidade de customizar o atendimento, customizar o produto, customizar a entrega do produto. As pessoas são diferentes, né? Exatamente. Então isso abriu-se esse leque de não ter mais só a blusinha amarelinha. Sim. Hoje a gente tem a blusinha amarelinha. Mas eu quero mais com um babadinho. Mas eu quero com isso. E antes a gente tinha lá, né? Grandes magazines com um monte de roupas iguais. A Zara, né? Eles lançam uma coleção e mostram pra todo mundo. Por que a Zara não deu certo em Blumenau? Porque acabava sendo o escoadouro do que encalhava. Aí a pessoa tava vendo o que tava lá anunciado, lá em todos os lugares, daí ia procurar que em Blumenau não tinha, porque era só
Ela já faz isso com todas as lojas, né? Pessoas, não são as mesmas. Não consegue mais fazer isso hoje em dia. Não. Mesmo a Renner, né? Tu vai em Balneário, tem um mix de produtos, em Blumenau tem outro. Não, exatamente. Exatamente. Essas âncoras ali, elas colocam um mix de produto diferente dependendo de como é a população daquele local. Ou de como eles acham que seja. E antigamente não era assim. Antigamente tu ia pra... Era o que coisa tinha ali só. pronto, né? Tu conseguia ver até o horizonte, Isso, né? exatamente. Então, E isso é a experiência do cliente. E como é que... Isso, como a gente tá falando de trabalho, né? Dá trabalho fazer a experiência. Dá trabalho, porque assim, eu sempre fui muito curiosa, né? Vamos fazer outdoor. Mas quantas pessoas que vão olhar outdoor? Quem que vai passar por ali? Eu não queria fazer. Então, quando teve essa história mais das redes sociais, acho que foi a primeira loja de Blumenau que tive Orkut de comércio. Assim. Eu não tinha Orkut meu, mas eu fiz o da Vanilla, assim, e tal. E daí foi feito comunidade, vi os depoimentos. E daí a gente foi pro Facebook. Então, eu sempre queria muito entender os hábitos de consumo, né? No começo da loja, as mães vinham com as filhas, daí elas iam acompanhar as filhas, não sei o quê. Aí, de repente, as filhas já tinham cartão de crédito, já iam lá sozinhas, né? Então, aí quando chegou um pouquinho antes da pandemia, tinha mudado um hábito de consumo que eu ainda não tinha conseguido entender. Eu tava tentando entender, daí veio a pandemia. Olha só. Aí as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a receber as coisas ali, né? Então, tempo é questão de preferência. E chegou um momento que as pessoas não queriam mais sair pra fazer compras. Não era mais um lazer fazer compras. E daí, nos sites, as pessoas... Um monte de gente começou a oferecer frete grátis. E agora as pessoas não querem mais pagar frete de jeito nenhum. Até porque era um atrativo lá da pandemia, né? Para os trajes, eu conseguia botar dinheiro na mídia pra... Eu sabia quanto colocar, porque não tinha tanta concorrência. Mas nas roupas, não adianta botar 1 milhão, porque vai ter gente colocando 2 milhões. Eu nunca vou conseguir saber isso. Então, é bem difícil, é bem cansativo, assim, mas tem que prestar muita atenção, assim, no que tá acontecendo, né? Mas principalmente nos hábitos de consumo, né? E por muito tempo teve a ideia de que o teu concorrente era alguém do mesmo setor, né? E concorrente é alguém que oferece uma boa experiência. Se o cara foi comprar telha, ele foi bem atendido. Se o cara foi comprar uma viagem, ele foi bem atendido. É a lei da Disney, né? Todo mundo que entra na Disney tem que ter uma experiência incrível, porque talvez ela não vai a segunda vez pra Disney. Então, eu tô lendo esse livro. Existe um livro, né? Os Bastidores da Disney, né? Que é a experiência... eu não lembro o nome do livro agora, mas... É maravilhoso. Eu falei, gente... Eles treinam as pessoas lá dentro, né? É que tem em São Paulo tem um nome específico, assim, uma academia, né? Uma academia para treinar pessoas que trabalham na... a primeira experiência que recebe a primeira criança tem que estar com o mesmo humor da que recebe a última criança. Então, às vezes, eles até trocam 3 vezes. O carrossel é pintado com pó de ouro, no final do dia eles pintam. E eles até preveem algumas coisas, né? O cara chegou lá, estacionou com a família dele, deixou o farol do carro. Ele vai ficar o dia todo lá no parque, quando chegar ele vai estar sem bateria. Quando ele chega, já tem um carrinho com uma bateria reserva lá pra ele. Ou teve Olha, isso menino... Eles são fantásticos, né? E a questão do... Eles falam que, tipo, você trabalha na Disney... Você trabalha na Disney, né? Você sai da Disney, mas a Disney não sai de você, assim. E é aquela coisa de que eles estavam passeando pelo parque e tinha um cara lá, você é faxineiro? Sou faxineiro. E no outro dia eles foram pro treinamento e o cara era um bambambam lá. Daí ele falou, mas eu sou responsável também pela limpeza do parque. Então, eu acho que quando a gente trabalha em qualquer área, a gente tem que saber que a gente faz parte da empresa e que a gente é responsável pelo todo, né? E faz parte da experiência desse cliente no todo. A gente vê muito de a mãe que vai comprar roupa, a criança tá lá correndo, uma pessoa vai atender a mãe, a outra vai atender a criança. Sim. Porque senão a mãe não vai comprar. Ela entrou lá pra provar, o primeiro cheirinho ela vai embora. Agora em dezembro, tipo, o menino tava lá chorando, lá, puxando lá, e a menina atendendo, eu fiquei olhando, daí eu falei, que foi? Daí, eu falei, vamos fazer um avião de papel? Daí ele falou, mas antes eu quero ir no banheiro. Eu falei, sai no banheiro, vamos lá no banheiro. Eu posso levar ele no banheiro? Eu levei, a mãe e a avó compraram meia loja, assim. E daí o vô tava sentado com outro, daí a gente começou a fazer barco e avião de papel. Entrou gente da rua, o menino falou, eu também quero um avião de papel. Eu quero até pegar as imagens da câmera, porque virou um avião. Meu Deus, agora eu vou distrair meus netos só com avião de papel. Eles só ficavam no celular, agora eles não sabem o experiência. Que é, assim. Mas essa é a diferença das vendas... Porque todo mundo achou que quando entrou venda online, que o comércio, o varejo físico ia se acabar. Mas esse é o ponto, né? Tem muita gente que não confia na internet por causa de golpes, que acha que não vai chegar, né? Também. Porque às vezes até brincava, mas brincar, né, é difícil. A pessoa lá do Nordeste comprava um traje, né? comprei, agora eu vou receber meu traje. Eu falei, você vai receber um tijolo típico de Blumenau. Você fazia isso? Aí tem que ter noção
tijolinho à vista. Tem que ter noção do perigo, né? Claro, também, né? Mas legal. Fica meio assim, né? E a experiência do cliente, assim, né? Conta pra gente, dê essa volta toda, porque eu acho que é bem legal falar da experiência, né? Que é isso que eu acho que falta no comércio em Blumenau. Né? Se a pessoa sai de casa, ela sai pra ter uma... às vezes tu tem que comprar um moletom, ficou calor, eu tô com tricô, quero comprar uma blusa, é aquele jogo rápido, mas às vezes, né? É uma experiência. Ser um momento de lazer, né? Ou, eu tô com a minha filha, a gente não tem... Vou lá com ela, né? Vou mostrar como eu gosto, vou entender como ela gosta, então a gente tem que sentir, assim, né? E aí, conta a experiência que você falou assim, que a tua loja teve uma experiência incrível sobre o traje típico. Lembra dessa história? Teve um casal daí que eles são de Florianópolis, daí era bem fora de época, assim, então os trajes ficam lá em caixa, lá no depósito, lá, né? Daí ele falou, a gente queria ir sábado e ver um traje, porque vai ter uma festa, né? Então, peraí, pausa. Se eu quiser, por exemplo, em abril, comprar um traje. Agora, depois disso, a gente tem a mão. Olha aí, olha essa dica, ó, estamos em maio, e se você quiser já adiantar... Festa fantasia, já compra o traje, já deixa pro outubro. Ai, que lindo, muito bem. E aí, como daí ele falou, eu quero ver traje, eu vou chegar sábado 10h30. Daí eu falei, qual é o horário? Daí ele falou, a gente atende das 9 a 1 nesse sábado e tal, né? E normalmente quando a gente tem compromisso, né, no comércio, a gente não vai sair na hora. Você já viu aquele meme na internet, no Instagram, assim, que as pessoas falam assim, ó, como atrair clientes? Vai jantar, né? A pessoa que trabalha em uma loja pequenininha, assim, já viu isso? Assim, um meme desses de rios bobiça, assim. Como atrair clientes? Começa a varrer a loja. Vai entrar alguém pra vir. O dia que eu falei lá que a porta tava fechada da loja, lembra? Tava. Foi a única vez no mundo, em 19 anos, eu tive que sair pra ir no banco. Verdade. E aí o Jean foi no banheiro rapidinho, botou a Valto logo, e foi o momento que a Val foi lá, deu assim... O que aconteceu? Foi tudo fechada, eu nem tava sabendo. No meio da tarde, né? No meio do expediente, ele fechou rapidinho. Aí ele falou que ia chegar 10h30 no sábado, daí eu já perguntei os tamanhos, daí já busquei, já deixei mais ou menos pra ele e pra esposa dele separado. Daí ele falou, a gente se atrasou, acordou tarde, eu vou chegar depois da 1. Depois eu, puta merda. E tu tinha compromisso. Eu tinha super compromisso. Daí dei uma, né? Eu vou chegar só pro café da tarde, né? Já falei, né? Tá, e a partir do momento que tu te propõe a fazer aquilo, esqueceu que o cara tá atrasado, esqueceu que tu tinha um almoço, esquece. Agora é o momento de vender traje. Não adianta ficar lá emburrado mostrando traje, né? Se tu aceitou fazer isso, né? Essa é uma sacada importante. Eu acho que tem que ter. Você se comprometeu a atender uma pessoa que vem de Florianópolis. Já começa a pensar nas possibilidades. Pode furar pneu, pode se atrasar, pode ter trânsito, pode ter um acidente. Ele tá saindo pra vir, né? Olha a experiência. Agora todo mundo saiu, daí a mulher falou, só queria ver aquela calça lá, não vem nada. Aí eu fui atender ela, daí bateu 3 pessoas. A gente veio de outra cidade, eu queria ver vestido. No final eu fiquei um tempão lá, umas 2 horas a mais atendendo, sozinha, e todo mundo já tinha ido embora. Isso é muito legal. Aí ele chegou 1h30, daí já tava lá tudo. Senhor. Daí, vem água, vai no banheiro, vai não sei o que. Descansa um pouquinho, né? Não, mas já é depois do horário. Se tu chegou no lugar depois do horário, quem é cliente aí, né? Não fica dizendo, mas vocês já estão fechados, mas não sei o quê. Se a pessoa se dispôs a te atender, ela vai te atender. Não precisa ficar dando justificativo, mas já é depois do horário. Não precisa, tá? Deu. Vai atender, vai comprar, porque daí a pessoa fica lá, né? Falando, mas já é depois do horário, né? Já tá aqui. Não, eu moro aqui perto, vou esperar a outra pessoa mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixar também a pessoa à vontade. Porque às vezes as pessoas fazem isso porque elas ficam muito sem graça. Exatamente, porque já estão... Mas tem gente que fala assim, fecha 1h, daí a pessoa chega exatamente 1h01 e fala, já tá fechando. Mas tu já tá lá desde as 6 horas da manhã, né? Então... Sim. E ninguém vai fazer compra em 2 minutos, a não ser que tu vai pegar só uma coisa, né? Se tu chegou exatamente 1h, tu vai ficar pelo menos meia hora. Tu já sabe que vai estar naquela situação. O mercado fecha 10 horas, eu vou chegar lá no mercado 10 horas. Eu acho que é ter bom senso também, né? Das duas partes, do cliente e do consumidor. Eu acho que em todo momento da vida, ou a gente tá vendendo ou a gente tá comprando, né? Pra todo mundo. Mesmo que tu não seja vendedor ou mesmo que tu não seja cliente. E esse cliente, então, chegou 1h... Não, que hora que ele chegou? 1h30. Oh, meu Deus! 1h35, sabe que a minha memória é precisa, né? 1h35. E aí? Daí ele foi atendido normal, daí já tava separado. Descansa, né? Faz um alongamento aí, tava no carro lá de Florianópolis, daí conversa. Aí conta a história do traje, né? Daí vai lá tirar foto do castelinho pra mandar pra não sei quem. Quer pegar um chopp? Vai ali na frente, vai com chopp. E daí já vai comprar, tomou um chopp. Comprou, daí ele falou, olha, moço, eu já comprei viagem pra Europa pra família inteira, já comprei carro de luxo, mas eu nunca tive uma experiência tão boa quanto essa de comprar traje, assim. Então, quer dizer que ele tinha experiências pra comparar, né? E ele nem tava... Porque
Claro que se tu vai vender alguma coisa, tu já, muito mais... tu vai vender uma lancha pro cara, tu já tem outro comportamento, né? Mas por que tu vai ter outro comportamento se tu tá vendendo do mesmo jeito, né? Quer seja uma lancha, quer seja uma viagem pra Europa, quer seja um traje típico, quer seja um lápis lá no camelô, né? Quer seja essa... Pra pessoa que tá comprando é importante, né? Sim, com certeza. Não importa o que seja, né? E assim, aí às vezes, à meia-noite, assim, chega uma mensagem, eu vi a mensagem, por que eu não vou responder, né? Fala, eu tô aqui em São Paulo, preciso do traje pra depois de amanhã, será que chega amanhã aqui? Eu falei, existe a possibilidade de botar na rodoviária, daí tu tem que pegar em tal lugar e tal. Aí eu fico pensando, às vezes eu gostaria de encontrar pessoas tão dispostas quanto eu, assim, a vender e a mandar, eu tô aqui no Amapá e eu preciso de uma roupa pro meu curumim, a mulher falou lá, nem sabia o que era isso. É criança! É criança. Porque ela vai se apresentar na escola, eu queria muito ver ela vestida de alemãozinho, não sei o quê. E ela mandou um e-mail super bonito, assim, ela falou, o mundo precisaria de mais pessoas que andam um passo a mais. Ela botou, assim, um e-mail, sabe, pra ajudar, porque ninguém nem me respondeu, ela, assim, tem gente que eu mandei e-mail e mensagem e a pessoa nem me respondeu ainda. Eu preciso, né, já tá aqui, ela já apresentou e teve loja ainda que nem respondeu. Sabe que isso é uma coisa que esses dias eu tava conversando com um fotógrafo, amigo meu. Eu recebo muito no meu perfil profissional da Twins, eu recebo muito modelo, mãe de modelo. A gente também. Se vendendo assim, né? Vocês contratam, como é que é? Olha o meu perfil, olha o perfil da minha filha, né? E a gente não contrata. Eu trabalho com modelos, mas eu não contrato, eu indico, né? Eu indico porque eu trabalho com eles, então pra mim é muito melhor que eu tenha modelos tu bons. Conversar, tu acolher, né? Tu isso. saber, porque também é mãe, de repente também, né, ia fazer isso. Exatamente. Mas assim, e de qualquer forma, eu não fico sem responder. Mesmo que eu não tô ali pra contratar, eu tô recebendo um pedido, né, uma ajuda pra... me ajuda, eu quero, né, me contrato, mas eu não contrato, mas eu respondo. Olha, não faço isso, mas pode mandar pra tal pessoas, né, que são agências, e a gente tá aprendendo nesse fotógrafos. momento, né? Tu tá aprendendo, tá desenvolvendo a comunicação também, né? A gente atende todo mundo. Exatamente. Vendedor, tem gente que já, eu vou pra São Paulo, mas de repente tu precisa de pronta entrega. E daí tu virou as costas pra aquele vendedor que apareceu ali naquele momento, né? E não é fácil ser representante comercial, já foi o momento que era fácil, né? Tu chegar na loja e abrir a mala e mostrar tudo, É assim que funciona ainda hoje? Tem, mas tem mais showroom também, né? E tal. Depois que eu não tu já entendo essas compra, coisas, né? mas eu lembro mas que aí o cara isso. monta lá o acampamento dele e tu vai até ele. Daí... ok. Isso acontece hoje em dia? E a gente atende até os moradores de rua no final, né? Porque ela tem uma história. Ela tem uma história dos moradores de rua. As pessoas vão na Vanilla pra entregar um presente pra ela. Aí tem o Daniel, que era um que jogava bolinha, assim. Ele até tinha problemas psicológicos também, mas ele vinha, conversava. Aquele mais baixinho? Não. Moreninho. Futebol? Não, ele jogava bolinha. Morador ele ficava de rua. anos Morador de jogando rua. bolinha assim. Morador de rua? Não. Ele passava nas lojas e cobrava R$1 todo dia 1º do mês. Ele sabia que era o dia 1º do mês, que ele dizia que era o aluguel. Mas aí às vezes ele surtava, ele dizia que a Dilma não ia pagar a dívida externa, que o planeta ia se acabar por causa disso, e ele ficava ligando pra prefeitura. Encheu o saco dos caras. Mas daí que Rua 15 é muito... Aí ele falou que era aniversário dele dia 30 de maio. Eu falei, tá chegando teu aniversário, né, Daniel? E um ano antes eu tinha dado uma fatia de bolo pra ele, ele sentou lá no banquinho, cruzou a perna e comeu o bolo dele pra comemorar o aniversário, né? Que ele legal. falou assim, eu queria um presente. Daí eu falei, mas o que tu quer de presente? Eu quero uma roupa nova. Ele assim, eu só ganhei roupa usada. Todo mundo me dá roupa usada. Daí eu falei, vem aqui no dia do teu aniversário que eu vou te dar uma roupa nova. Mas eu esqueci. Passou, já era mais de mês, assim. Ele chegou no dia 30 de maio, ele paradinho lá na frente da porta. Morador de rua. Era um dia que tava ali, não podia sair. Ele vinha aqui pra eu pegar minha roupa nova. Eu falei, eu falei, tu pode ir ali na van, tu vai ali, escolhe, mas tu vê bem se eles vão te atender bem. Tu escolhe o que tu quer, daí tu vem aqui, me chama, daí eu vou lá pagar. Daí ele foi, daí ele voltou, daí ele disse pra moça, viu? Eu disse que eu ia voltar. Todo feliz, assim, né? Eu falei que eu ia voltar. Daí eu falei, tu foi bem atendido? Sim, ela me atendeu bem. E era calor. Mas ele escolheu uma jaqueta daquelas bem acolchoadas, assim, uma calça e uma camiseta. Daí ele pegou meia, pegou cueca. Daí eu disse, que bom, agora eu vou te dar o teu bolo. Daí ele falou, eu vou ali atrás do Tunga trocar no banheiro que eu já quero usar minha roupa nova. Meu Deus. Aí ele foi lá trocar, daí ele voltou, daí eu dei o bolo pra ele, comemoramos o aniversário dele. Aí passou mais mês, assim, ele ficava uns tempos sumidos, né? Aí, um sábado lá, também atendendo, daí... Oi, Daniel! Ele com uma jaqueta branca de sarja, assim, dele assim, eu ganhei roupa usada e veio uma de mulher, daí eu quero te dar. Mas você tem que passar, porque tá amassada. Obrigada que tu lembrou de mim.
olha isso. E agora ele sumiu, desapareceu, assim, até hoje eu perguntei pra uma outra moradora de rua, ela falou que por causa dos problemas psicológicos ele tá internado e tal, mas teve um outro senhor que ficava ali na frente, sentado, e a gente achou que ele era segurança do Tunga, daí um dia eu fui perguntar, a mulher falou que não era, ele não tinha onde ficar, ele ficava ali, daí eu ajudei ele com o INSS dele, que ele não tinha endereço, daí a correspondência vinha ali pra loja. Tá brincando? Até hoje a correspondência vem pra loja e tal, o seu Antônio, ele ficou um tempo desaparecido. Aí sempre tem, assim, as pessoas do momento, né? Que vêm e te acolhem. E são pessoas, né? Então, independente de a gente ser mulher ou ser homem, né? Tem essa história, a mulher é nariz em pé, não fala comigo. Mas a partir do momento, às vezes, que tu é muito legal, daí entende errado, né? Eu tive uma experiência dessa que eu fiquei com um pouco de receio, assim, mas eu acho que eles precisam só de... Às vezes de alguém falando com eles, porque... De olhar, né? De saber que eles existem, né? O ano passado eu vi... Era frio e eu vi um que tava ali dormindo na frente do Hospital do Pulmão. Tinha tipo uma biblioteca comunitária. Ah, sim. Acho que agora estão desfazendo, não sei, acho que já não tem mais. Mas aí tinham dormindo ali, frio, sem nada. Daí eu falei pra Clara, a gente tem que fazer alguma coisa. Fui pra casa, peguei um cobertor e levei lá. E comida e levei, né? Passei, acho que na Portos, peguei alguma coisa pra ele. Quando eu cheguei lá, já tinha mais 2. Eu falei, poxa... Eita! Não como é que eu marginal, que é burro, que é qualquer coisa. Porque era um lugar que eles se abrigavam, porque tinha um telhado e se abrigavam ali. Eu falei, poxa, agora tem mais 2 e aí só tem um cobertor. Eu falei, vocês conseguem se dividir, talvez, né? Mas eu não fiquei feliz com aquilo, eu fiquei agoniada. Então eu fui na Cooper, comprei mais 2 cobertores, eu comprei comida e levei lá. E aí eu falei pra Clara, só fica dentro do carro, não vou te levar lá, fica ali dentro do carro, fica olhando pra mãe, qualquer coisa que aconteça, fica com o meu celular, buzina, sei lá. E eu fui lá entregar e eles me agradeceram um monte. Sim, e pegaram na minha mão e ficou, daí falei... É a gente, né? Mas a gente às fica com receio por alguma coisa da vida eles foram parar ali, né? Mas não quer dizer que não tem instrução ou que é marginalizado. Não sabe por que eles estão ali, mas né? tem que ter um limite, né? De também... Eu já cheguei em São Paulo lá, dessa história de falar com um morador de rua, de estar lá no Brás e daí passou uma japonesa com uma roupa bem, assim, estranha, daí eu olhei pro morador de rua e falei, estranho, né? Daí o cara assim, tu não pode falar isso aqui em São Paulo. Eles já saíram correndo atrás da gente e a gente teve que fugir deles daí, porque daí era bem trocado mesmo, né? Daí tu tem que ter um limite de onde tu tá, né? Mas eu tive uma experiência... Como é o nome da menina? Evelyn, Kathleen, Renata, não sei. Eu tava correndo, né? Eu fui naquele dia que a gente foi pra São Paulo, dia... Sim. Eu cheguei a contar essa história? Não deu nem tempo, né? Porque eu tinha que ir pro hotel. Eu tava no meio de um treino que eu não podia parar, assim. Eu tinha uma competição, sei lá, uma prova que eu não podia parar. E nós fomos pra São Paulo, numa viagem lá com o Senai. Nós estávamos do hotel e eu ia encontrar com vocês no Ibirapuera. Sim. Então eu já tinha corrido, fiz toda uma manobra e na volta eu não tinha nem como parar, assim, eu só vinha correndo e eu passei por um lugar perto do Ibis ali de São Paulo, onde a gente ficou hospedado. Passei num lugar que tinha muito morador de rua, assim, a gente tava chamam outro nome, que chamam outro nome, era um acampamento, ele tem um nome, acho que é acampamento, alguma coisa assim, mas não era acampamento de manifestação, ele só era moradores de rua mesmo. E eu passei correndo e ele ficou me olhando assim, mas eu olhei pro lado, tudo bem, né? E ele, eu não sei que nome ele berrava, você era Kathleen, volta! Evelyn, eu lembro da Evelyn, mas eu lembro da cena assim, ó. E ele alguém já correu dele em algum momento. Em algum momento, cara. E ele assim, Evelyn, volta! Tu não tropeçou, tá bom. Pensei, meu Deus, né? Eu não sabia se eu... E ele, assim, ele não veio correndo atrás de mim, mas ele veio acompanhando. Eu ia voltar a dizer, não, eu sou a Ali, eu trabalho lá na Tu ia fazer isso. Certamente tu ia fazer isso. Cara, ele berrando, assim, né? Mas isso é São Paulo e a gente fica com isso o quê? Não, São Paulo morrendo de medo, né? Mas ainda bem que eu pensei, não, olha, eu corro bem, né? Então, vamos lá, vamos embora, assim, né? A preciosidade que a gente tem na nossa vida são os relacionamentos, né? Então, nessa história de as pessoas acreditarem, confiarem, né? E te acolherem. Isso é uma coisa incrível, assim, ó, eu tô muito feliz. Ali, uma pergunta daquelas tuas perguntas?
É que você você entende, assim, né? Na hora. Mas é que ela entende tudo de moda, daí agora ficou mais ela fácil já sabe. Um pouco mais fácil pra mim esse. Ela já sabe. Tem aquela moça agora, qual item de moda que você não usaria, aquela na igreja, tu já viu? É incrível a menina, ela faz faculdade de moda, daí ela chega e fala assim, oi, eu sou a Ana Igreja, tô aqui no meu canal, e qual item de moda que você não usaria? Daí a pessoa fala bota country, daí ela vai lá e acha alguém com bota country. Daí ela mostra a bota country, qual é o item de moda que você não usaria? Daí ela foi no show agora. Ó, que legal. É bem legal, assim, a sacada dela é bem... Porque dela a pessoa disse que não usaria, eles estão no mesmo meio e aí sempre tem alguém usando, né? Mas ela foi no show, daí o cara tava bêbado dele e falou, camisa laranja. Daí ela foi lá e achou alguém com a camisa laranja. Oh, meu Deus. Aí alguém falou, não seria roupa de paetê. Daí ela tava com roupa de paetê. Daí aí a produção dela veio entrevistar ela. Olha, isso é muito massa. As meninas do podcast, TPM Podcast lá de Florianópolis, agora teve o Iron Man e elas fizeram assim, né, entrevistando os homens, né? O nome do podcast é TPM, né? Podcast. Mas não é de TPM, tem um outro nome. Enfim, tem um nome significado, ele não lembro agora. Mas as meninas entrevistando os homens que participaram, né? Do podcast, do Iron. E elas vinham perguntando assim, olha, escolhe, né? Perder por uma mulher ou treinar de sunga asa delta o tempo inteiro? Perder por uma mulher ou... Aí assim, ó... Eu sempre perco pras mulheres, então deixa assim. Mas homem tem uma noção muito, assim, diferente, né? Eles chegam lá na loja, quero comprar um presente. Daí a gente fala, mas ela é mais básica, mas não sei o que. Daí tinha um menino bem novinho, né? Ele queria dizer que ela era mais sexy, mais sensual. Daí ele falou assim, ela é vulgar. Daí a gente entendeu, né? Que era uma roupa mais ousada e tal, né? Mas eu pensei, se ela sonha, né? Ou eles falam, ela é igual você. Aí chega alguém muito menor ou muito maior, né? Eles não têm Acontece noção. isso. Direto, eles não têm noção. Aí essa pessoa é bem parecida com você. Igual, bota na frente tudo, daí a pessoa chega assim. Você sabe que o meu marido, ele foge à regra. Ele então, acerta? Porque ele na verdade, ele que comprava minha lingerie, por muitos anos ele comprou. E ele é numa loja bem bacana ali do centro e comprava. Mas eu acho que não tem assim coisa da E pessoa, compra né? certo, e compra certo. Tu educou ele bem também. Eu também acho. Eu acho que você educou ele bem. Muito ruim. E homem não gosta de estampa. Eu acho que pelo menos 99% não gosta de roupas estampadas, floral, xadrez. É bem difícil, assim. Pelo menos de uma etapa de idade pra frente, assim, né? E tem coisas que não adianta, né? Ou querer levar o namorado lá do começo pra loja pra ajudar a escolher roupa é o fim, né? Vixe, gostou, o cara tá lá olhando no celular. Ei, tu nem olha pra mim, deixa dar briga, né? Pronto, não acabou. Adianta. E aí, com tudo isso, gente, como é que a gente acha a Ali nas redes sociais? Como é que a gente manda e-mail, a gente manda depoimento no Orkut? Manda depoimento pelo assim, aí outra coisa que eu acho, assim, que as pessoas estão tão modernas que daqui a pouco vai ser moda voltar pra vitrola, já é, né? Voltar pro passado, né? assim, voltar pro varejo, voltar pras coisas, pra buscar, eu acho que vai chegar já, tá bem próximo desse tempo, assim, eu espero que ele chegue lá, porque eu tenho muita nostalgia, né, de voltar às coisas, assim, né? Uma mensagem final da Ali, vendedora. O que você poderia... na Vanilla. Eu vou levar muito, vendedora! A melhor frase do dia, assim, né? Vou levar tudo. Ai, olha aí, ela é muito vendedora. E como é que a gente acha a Vanilla? É Vanilla Loja. @Vanilla Loja. @Vanilla Loja no Instagram. Vanilla é com 2 L's? Sim. E tem no Facebook? Tem também. Os canais de atendimento da Vanilla. WhatsApp. Facebook, e-mail. e SMS. E o Instagram. E o Instagram. A gente só não foi pro TikTok porque a gente não é tão moderno assim. Ainda não. E é muito viciante também. E tá tudo legal, né? Tá atendendo bem, atende um monte de gente fora do Brasil, Brasil inteiro, fora do Blumenau, né? Sim. É isso. Então tá, gente, a gente não quer mais parar de falar porque tá muito legal. Achei massa a história do camelô. A história do camelô, gente, ela era do camelô. E eu não queria sair nunca, assim, eu não me imaginava. Até depois de um tempo, eu sonho que eu tô trabalhando lá e que eu tenho que ligar pra Vanilla como as coisas estão acontecendo lá. Muito bem, gente. Então, ó, você que ficou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar. Muitíssimo obrigada. Obrigada ao tempo, aos meninos lá da Vanilla, né? Ao Jean e a Anne. Ao Jean e a Anne. Ela tem cara de Camila. Nunca falei isso pra ela. Ela vai ficar sabendo agora pelo podcast.
Ela tem cara de Camila, né, Anne? Então, obrigada, Ali, pelo seu tempo. Pelo convite também, né? Uma honra, meu primeiro podcast. Me convidem para outros. Ai, que lindo, que honra, nossa. Então, eu achei que você já tava... Como é que vocês não convidaram a Ali ainda, né? Só a Val que me convida para dar palestra no Senai. Ela deu palestra no Senai. Espera, que eu sempre preciso de alguém também. Aluno oculto. O aluno oculto. Não, a Ali, ela é famosa porque ela tem experiência de venda, ela tem experiência de... Mas a mulher foi fazer uma coleção sobre um livro que eu tinha lido o livro inteiro. As minhas alunas? Era melancia, férias, aqueles... Ela leu o livro, só que Elas fizeram férias como se fosse férias, melancia como se fosse a fruta melancia, e melancia era porque a moça tava grávida e sentia uma melancia, então elas não foram ver... Não leram a história. E férias é porque ele tava numa clínica de dependência. Daí eu assim, eu pensei, olha, tudo bem, tá boa a coleção, mas se vocês vão contar uma história, tentem saber um pouco da história, porque eu conheço. Porque o que eu coloquei? Né? Eu coloquei ela pra avaliar os trabalhos dos meus alunos. Como se eu fosse uma aluna que ia apresentar também, né? As coleções dos meus alunos. Legal. Tu entende? E aí elas foram, por que ela... Aí ela validou, ela validava ou não, né? Eu apresentei o meu projeto também, normal. Lá, teve uma... que eu apresentei, ela é uma aluna que foi apresentar, tá? Da outra turma. E ela apresentou... Uma aluna sênior. E ela apresentou. Isso era uma aprendizagem? Sim! Ai, guria, eu fazia umas coisas e ela tava ali sempre me ajudando. Eu fiz até lá PowerPoint pra ficar apresentando lá sobre o meu projeto. Depois da loja dela e tal, foi bem legal. E o pessoal... E aprende, né? Então é muito legal. Então fica... E uma menina falou que queria trabalhar e foi trabalhar lá. Também trabalhou na loja um tempo. Então é um laboratório. A Vanilla acho que é um laboratório. A vida é isso, eu acho, né? Eu acho que... O mundo gira no girafas, né? Onde a gente tá em cima, onde a gente tá embaixo. Tem que pensar sempre nisso, eu acho, né? Que a gente não A gente sempre vai precisar de alguém que já passou pela gente. Eu falo que a vida às vezes é montanha-russa de quermesse de igreja e às vezes é montanha-russa fodona lá da Disney, né? Em algum momento a gente tá lá no carrinho, né? Muito bem. Obrigada, então. Inscreva-se no canal, curta-se, compartilhe, por favor, né? Compartilha essa loja, essas histórias incríveis. Vai lá tomar um café, né? Vire Amora, você também. Direitos adquiridos. Que lindo. Obrigada. Tchau. Tchau.